nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Podei vos assentar. Neste momento nós queríamos dar os nossos avisos das atividades semanais que a igreja realiza cada semana. Começando pelo domingo, com a escola bíblica dominical, às 9h15. À noite nós temos o culto evangelístico às 19h30. Segunda, nós temos um clube voltado especialmente para as crianças, que é o Clube de Crianças Jesus Me Ama, começando às 18h. Terça-feira nós temos o estudo bíblico com o pastor Herbert, às 19h30. Carta de Paulo aos Éfesos, né? Efésios. O Ronaldo me enganou, né? Tu vai ver depois, Ronaldo, tu vai ver. Você passar vergonha. Quarta-feira nós temos a Sociedade Feminina, às 16h. À noite nós temos o Clube dos Intermediários, é aquela idade de 10 a 15 anos, com o pastor Herbert também, às 19h. Quinta-feira nós temos o estudo bíblico com o diácono Ronaldo, às 19h. É apenas 1 hora. Está estudando o que, Ronaldo? Judas. Sexta-feira nós temos o culto de oração às 19h30. Sábado nós temos também o Clube Oance, que é um clube também voltado às crianças, adolescentes e jovens. Então, se você quiser comparecer, sábado às 15h nós temos o Clube Oance. E à noite nós temos a reunião dos jovens, a Mocidade Ebenezer. Especialmente hoje nós temos o aniversário, mas nós realizamos a atividade a cada sábado às 19h15. Então você, a partir de hoje, já está também convidado a cada sábado estar aqui conosco. É uma reunião bem informal, não é nada séria, bastante divertida, comunhão com os irmãos. Então você está convidado a estar conosco. E a igreja está aberta a cada dia, das 6 às 8h da manhã. Você pode chegar aqui e fazer seu devocional antes da sua atividade secular. Todos sejam bem-vindos e não há coletas. Vamos ficar em pé mais uma vez, vamos entoar o hino de número 295. Depois eu vou pedir para o João em Brasil fazer uma oração para 296. Falei 295? 296. Cantemos. A ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Minha voz pra sempre toma para o teu louvor cantar. Toma os lábios meus fazendo a mensagem proclamar. Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. Minha
só e só por teu saber. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo teu infinito amor, pela tua graça que o Senhor morreu por nós na cruz. Podemos estar aqui, Senhor, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós. Possamos dizer, Senhor, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Queremos te agradecer pela vida do pastor Sérgio Botileiro, que o Senhor nos abençoe nestas 2 noites e que teu Espírito Santo possa ser o professor que possa falar através dele, Senhor, em cada coração e em cada vida. Nos abençoe e nos dê uma boa noite. No nome de Jesus, amém. Amém. Podemos assentar? Vou chamar agora o jovem Jander, que vai nos apresentar algumas das atividades que os jovens realizam aqui na igreja. Baixar um pouco aqui. Boa noite a todos. Nós vamos apresentar agora alguns trabalhos que a Mocidade Ebenezer realiza aqui na igreja, né? Particularmente os trabalhos internos, ou seja, os que são feitos aqui na igreja, aqui dentro da igreja mesmo, Hebron. Vamos começar com o culto dos jovens, todo sábado, às 7h15, né? Todo sábado nós temos a nossa reunião da Mocidade Ebenezer, onde nós temos brincadeiras, pode passar, brincadeiras, né, sadias, todo mundo se diverte, né? Temos perguntas bíblicas. Agora, no sábado, nós estávamos estudando a carta de Tiago, né? Então, nós estávamos estudando, fazendo perguntas bíblicas na carta de Tiago, né? No livro de Tiago. E temos aí, ó, e não é só brincadeira nem pergunta, nós temos também o nosso momento de devocional, que nós fazemos lá, nossa meditação, desculpa. E sempre nós convidamos algum irmão aqui da igreja. Olha aí, ó. Todo mundo se divertindo aí. Graças a Deus, bem unida a mocidade. Outro trabalho que realizamos é a limpeza aqui da igreja. Pode passar? Né? Limpando aqui o salão em cima, os banheiros. Graças a Deus, a mocidade tem, né, se voluntariado para fazer esse trabalho que é tão importante, né? Todo mundo limpando aí, arregaçando as mangas. O outro trabalho que fazemos é o culto evangelístico, né, que é feito todo domingo à noite, às 7h30, 7h30 da noite. Os jovens participam no louvor aqui, dirigindo a parte dos cânticos, pode passar, e também na parte da música. Aí os jovens treinando, ensaiando as músicas aí para cantar. E também nos instrumentos musicais, né? Piano, violão. Pode passar. E esses foram alguns trabalhos que nós realizamos, né? Amanhã tem mais para quem vier ver, verá. Pode acender a luz. Gostaria de pedir a todos para ficarem de pé. Mais uma vez, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Convido a jovem Rebeca para fazer a leitura. A leitura será feita no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 18. Do versículo 1 ao final do versículo 6. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, de 1 a 6. Assim diz a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor.
Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Podem vos assentar. Neste momento nós vamos ter uma apresentação dos jovens. Pedro, essa nova vida que Cristo me deu tem sido tão boa para mim. Tenho aprendido mais sobre santificação. Isso aí, Márcia, minha vida também tem sido diferente. Essa aí é a careta. Caretona que quer ser diferente, mas vai se decepcionar logo logo. Eu não sou perfeita, Pedro. Essa aí é a careta. Eu não sou perfeita, Pedro. Mas, graças a Deus, Ele tem mudado a minha vida. Antes eu mentia para as minhas amigas, falava mal delas, mas agora eu tenho deixado tudo isso de lado para seguir a Cristo. Muito bem, Márcia, muito bem. Mais distante do pecado e mais próxima do Senhor. Essa aí tá é doida. Tá vendo que esse negócio de ser santinha não vai levar a lugar nenhum. Garota maluca. Eu tenho ido à igreja cada vez mais, porque quero aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus. Sim, nós vamos à igreja porque gostamos, glória a Deus. Ela não sabe que esse negócio de ir pra igreja é só fichinha. A pessoa pode ir o dia que ela quiser. Pedro, por que você não está prestando atenção em mim? Estou falando demais, né? Me desculpe. E me conte sobre você, sobre santidade. Como você está com o Senhor? Não, Márcia, é o seguinte. Eu tenho trabalho daqui a pouco, mais tarde, e agora eu tenho que ir, tá bom? Mas depois a gente conversa sobre isso aí, Poxa, tá bom? Pedro, mas quero Não, conversar Márcia, mais sobre você. Vamos falar mais sobre você. Bom, bora ver o que tem pra hoje aqui no trabalho, né? Caramba, só tem pendência do Pedro aqui, meu Deus. O que esse cara vem fazer aqui? Ele chega atrasado, ele passa o dia enrolando, não faz nada e eu tenho certeza que ele tá atrasado de novo. Puxa vida. Bom dia, chefe, bom dia. Bom dia, né? Atrasado de novo, como sempre. Ah, chefe, para com isso, pelo menos eu tô aqui, né? Pelo menos você tá aqui nada. Você sabe o que é isso aqui? Pendências. Todas as suas pendências. Você não faz nada aqui nesse trabalho. Ah, chefe, toda vez é isso, o senhor não sabe esperar, não? Ei, volta aqui, seu folgado. Pega essas folhas e vai trabalhar. Pra isso que você é pago. Pô, cara, você ainda disse que é evangélico. Se eu fosse você, eu tinha vergonha de dizer que é evangélico. Agora, pega isso aí e vai trabalhar. Não, chefe, E aí? eu vou ter que fazer outras coisas ali, daqui a pouco eu tenho na minha faculdade ali, não vai dar não, tá? Depois eu faço isso aí, chefe. Pedro, cara, como é que tá, rapaz? Vem, cara, tu sabe, né, que tá no reta final de ano, tem muita prova. E aí, tu tem estudado? Mas claro que não. Eu sabia, cara, eu também não. Mas olha assim, não vai ser diferente. Aquele nosso esquema é o mesmo. Com entendeu? certeza, Olha, eu cara. arranjei uma coisa muito bacana. Vai ser pequeno pra gente conseguir sem o professor notar, entendeu? Entendi. Tem que ser bem Ele nunca discreto. descobre também, ele é meio. Sabe como é que é, né? Pode Vem, vem. Não, cara, tudo bem. eu sei. Não, tudo bem, você vem. É claro. Vamos lá, vem Boa noite, aí. pessoal. Boa noite, professor. Opa! Tudo bem com vocês? Claro, ótimo, sempre. Pessoal, vou fazer uma pergunta. Já começou a prova? Não, foi só uma pergunta. Ah, tá. Vocês estavam pra prova? Claro que sim, né, professor? As notas não mentem. Se vocês não tiverem estudado, rapaz, essa prova, tá? Ah, não, professor. Peraí, eu vou fazer a chamada aqui.
Lucas. Presente. Pedro. Presente, professor. Grande essa chamada, né? Ninguém faltou, ninguém. Todo mundo tá presente. Valeu, professor. Pessoal, mesmo esquema. Se eu pegar colando, é 0 na prova, beleza? Beleza. Claro, né, Pode professor? começar, pode começar. Vamos lá. Discreto, discreto. Esqueci da minha caneta, professor. Como é que vai fazer a prova sem caneta? Bora lá, pessoal. 4 horas de prova já, hein? Mais 30 minutos, pessoal. Bora lá. Opa! Tá aqui! Que 30 minutos o quê, professor? Como que sempre. é isso? Opa! Como sempre. Claro, como sempre. Senhor, ó, na hora de corrigir a outra prova aí, o senhor tira o seu gabarito, é esse aqui, tá bom? Pode deixar. Isso aí, isso aí, isso aí. Mesmo? Só que você mandou você. Pedro, rapaz. Oi, O que professor. você tá fazendo isso aqui? Não, professor, tá caçando Pokémon, professor. Não, professor, por favor, professor. Você tá colando na prova? Não, professor, tava colando O não. que eu falei logo no início da prova, cara? Eu sinto muito, Pedro. Não, professor, por favor, cara, por favor. Eu sinto muito, cara, mas é 0 na prova. Não, professor, por favor, professor. Pedro, você tá falando, fica falando pros seus colegas que você é crente, fica colando na hora da prova aí. Que exemplo você tá dando? Não, professor, me dá só mais uma chance, cara. Eu sinto muito, mas eu avisei, por favor, pegue suas coisas sem tira de sala. É 0 aqui na hora. Professor, por favor, professor. Não, sinto muito, Pedro. Sai. Acredito numa coisa dessas. É só uma prova pra corrigir agora. Indignado. Cara, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, tá tudo dando errado. Eu não sei, mas será esse castigo de Deus na minha vida? Eu não sei o que está acontecendo, sinceramente. Meu chefe, eu não sei o que está acontecendo, eu falo na minha faculdade. Estou muito triste com tudo isso, não aguento mais, não aguento mais. Pedro, meu amigo, o que está acontecendo com você? Nunca lhe vi tão triste. Por que você está chorando? Oi, Márcia. Sente aí, vamos conversar. Eu quero falar umas coisas pra você. Sabe, Márcia, eu quero desabafar com você. Márcia, eu vou lhe falar uma coisa. Eu percebo que você é uma pessoa que busca agradar a Deus, Márcia. Você busca a santidade. Você busca viver uma vida correta diante de Deus, Márcia. Mas sabe, eu vou lhe falar, eu não estou sendo assim, Márcia. Eu realmente não estou sendo assim. Eu colo na minha faculdade. No meu trabalho eu respondo para o meu chefe, Márcia. E isso está me incomodando, Márcia. Isso está me incomodando porque eu sei que isso está errado, Márcia. E esse é o motivo da minha tristeza, Márcia. Eu não aguento mais tudo isso. Eu vejo que você é uma pessoa que busca a Deus, Márcia, mas eu não, Márcia. Eu não estou sendo assim, sinceramente. Eu frequento uma igreja, eu até já criei em Jesus como meu Salvador, mas as minhas atitudes, Márcia, não demonstram isso, não demonstram. Eu, como sua melhor amiga, Pedro, não posso apoiar o que você faz, porque suas atitudes desagradam a Deus. Mas existe uma coisa muito boa ao fato de você estar triste. Por quê? Porque significa que o Espírito Santo está lhe incomodando. Então quer dizer que ele habita em você. E somente aqueles que já foram salvos por Cristo Jesus é que tem o Espírito Santo. Como diz em Hebreus 12:6. Que Deus apenas corrige os filhos a quem ama. É verdade, Pedro.
A vontade dele para as nossas vidas como crentes é a santificação, de acordo com 1 Tessalonicenses 4:3. Meu amigo, será muito difícil, porque é uma guerra espiritual entre a carne e o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo quer que você faça a vontade de Deus, as coisas corretas, mas a carne quer que você viva em pecado em todo o tempo. Mas você não pode viver assim. Você deve pedir a ajuda de Deus. Se você realmente é salvo, peça a ajuda de Deus e Ele irá lhe ajudar para que você possa fazer as coisas corretas. Realmente, Márcia, realmente tudo isso que você está me falando é verdade. É verdade. Eu, a partir de então, eu vou procurar buscar uma vida que agrade a Deus, mas com a ajuda dele. Com a ajuda dele eu vou procurar buscar a santidade mesmo, tá bom? Agora vamos, que daqui a pouco eu tenho trabalho e eu vou realmente dessa vez chegar cedo no meu trabalho. Vamos lá. Bom dia, Pedro. Fez os relatórios que eu te pedi? Chefe, bom dia. Eu fiz os relatórios, chefe. Inclusive todas as atividades que estavam pendentes. Olha, Pedro, muito bem. Eu realmente não sei o que aconteceu com você. Você está fazendo um bom trabalho essa semana. Não sei o que foi que mudou, mas eu tô achando legal. Continue assim. Não, chefe, vou lhe falar, não é mais do que a minha obrigação. Não é mais do que a minha obrigação. Então, e sabe também, eu queria pedir desculpa do senhor por ter tido aquela atitude naquele dia lá no trabalho. Tá bom, chefe? Tudo bem. Tudo bem? E também agora eu vou em outro departamento ali que eu preciso fazer outro serviço. Depois a gente fala, beleza? Trabalho. Ô Pedro, espera aí rapidinho. Oi, chefe. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aquela igreja que você falou que estava praticando, Ah, sim. como é que é o nome, o endereço? Ah, sim, eu vou pensar te que você explicar. poderia ir algum dia desse. Beleza, vamos lá que eu vou explicar. Rapaz, eu da prova, na verdade? É verdade. Tá difícil, não tá, cara? Tá, né? Fala. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Os seus problemas acabaram, meu amigo. Acabaram. Olha aqui. Hoje, eu peguei um gabarito todinho, rapaz. Tu nem imagina. Foi mesmo, cara? Peguei. Não, Lucas, mas deixa eu te falar, cara. Dessa vez eu estudei pra minha prova, cara. Como é que é? Estudou pra dar prova? Eu estudei. Tu estudou pra dar prova? Lucas, cara, eu estudei, cara. Que isso, cara? Tu estudou pra prova? Eu estudei pra prova, cara. Mas... Não, cara, porque eu vou te falar, cara. Fala. Eu vou falar, não relaxa. Não, cara, porque assim, ó. Cara, Jesus transformou a minha vida, cara. Eu reconheço, cara, que aquela coisa que eu estava fazendo de colar de você não estava sendo certo, cara. E dessa vez eu estudei para a minha prova. A partir de então não vou mais querer as suas escolas, não. Beleza? Sem problema, né? Mas sabe, eu vou continuar aqui, mas eu te ofereço. Não, Tá cara, bom? tudo bem, mas Boa não, noite, não, boa não, noite. não, Você não. por favor. Dá pra prova? Claro. Ah. Rapaz, se vocês não estudarem, é vocês se benzerem aqui porque essa prova não é. Chamado. Lucas, Presente. Pedro, Presente. Já tá aumentando cada vez mais. acho que ninguém faltou hoje não. Bom pessoal, olha, mesmo esquema. Se eu pegar colando, é zero. Olha, na última prova, não quero dizer que foi colega, mas... Beleza, pessoal? Por favor, pessoal. Bora lá, pode começar.
Só 5 horas já. Bora lá. Professor, aqui minha prova. Pedro? Você mesmo? Professor, sou eu, cara, Pedro. Você tá doente de alguma coisa? Não, não tô. O que foi, Pedro? Não, nada não, professor. Aqui minha prova, eu acabei minha prova, professor. Você entregou sua... Pedro, nunca vi você entregar sua prova antes do Lucas. Nem eu. Não, professor. Eu tô impressionado. Não, professor. Não, deixa eu falar, calma. Eu sei que o senhor tá assim, mas... Professor, aqui dessa vez eu estudei pra prova, professor. Eu estudei para a minha prova, sabe? Pedro, aconteceu alguma coisa com você? Não, professor, realmente aconteceu, eu vou lhe falar. Professor, é que aquilo que eu estava fazendo, enrolando no meu amigo, não estava correto, sabe, professor? E realmente, Jesus transformou a minha vida. Eu pedi a Ele que Ele me transformasse. Eu, como um salvo, um crente, não posso ter essas atitudes, professor. Então eu resolvi estudar para a minha prova e a partir de então eu quero viver uma vida correta e não vou mais fazer essas coisas, professor. Pedro, realmente eu estou impressionado. E também eu queria pedir desculpa do senhor por ter feito aquilo, professor, desrespeitado o senhor naquele dia lá, professor. Sinto muito, né, Pedro? Mas foi a consequência de você ter colado, não tem? Não, eu entendo, professor. Mas continue assim, porque realmente eu estou impressionado. Bom final de semana. Valeu, professor. Professor, muito obrigado, hein? Pode ir lá. Opa! Lucas? Você viu? Eu vi. Pedro entregou antes de você. Pois é, incrível, na verdade. Incrível. Eu também não consegui entender, mas olha, fique tranquilo que se eu quiser corrigir a minha... Entendeu? Bacana. Tá bom? Você não errou seu nome não, né? Não. Beleza. Eu certinho. Bom final de semana pra você aí. Eu também. Poxa. Que legal, eu vou ter 2 provas pra corrigir. Agora sim. Agora a minha vida foi transformada por Jesus. Eu estou vivendo uma vida que agrada a Deus. E realmente, como a Márcia me falou, não tem sido fácil. Mas com a ajuda dele, eu tenho conseguido vencer o pecado, viver uma vida mesmo em santificação. Graças a ele tem mesmo me ajudado. Pedro, tudo bem? Você está tão diferente, o que aconteceu? Eu estou, né, Márcia? Então vamos conversar, sente aí, vamos conversar. Mas naquele dia, né, eu falei pra você, eu desabafei, falei tudo que estava acontecendo na minha vida, falei pra você que eu estava colando na minha faculdade, que eu estava respondendo para o meu chefe, mas sabe, Márcia, agora Deus está me ajudando, Márcia, e pela sua graça eu estou conseguindo ser uma pessoa diferente. Realmente, como você me explicou, não tem sido fácil, Márcia. É uma luta diária entre a carne e o Espírito Santo de Deus. E por isso não tem sido fácil, Márcia. É a minha vontade, a vontade da carne, contra a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. E realmente eu tenho conseguido, Márcia. Pela sua graça eu tenho conseguido. E sabe, o meu chefe, eu falei, eu tô tendo outras atitudes, né? Como eu estou lhe falando, Deus tem me ajudado. E o meu chefe, Márcia, ele até se impressionou com a minha atitude essa semana no trabalho e perguntou o que tinha acontecido comigo, qual era a igreja que eu estava frequentando. Eu estou muito feliz, Márcia, por tudo isso, realmente. Ele deve ter ficado admirado com o seu novo testemunho, Pedro. Você está vendo como viver em santidade nos dá a oportunidade até de ganharmos almas para Cristo? Verdade, né, Márcia? Eu, como crente, devia criar vergonha na minha cara e deixar aquela vida que eu estava vivendo, né, Márcia? E também, né, esqueci de lhe contar, né? Na minha faculdade, eu não estou mais colando, não. O professor, né? Sabe quem é, né? Pois é. Ele ficou impressionado também com a minha atitude. E eu falei para ele, sabe, Márcia, aquilo que estava acontecendo comigo. Realmente, Márcia, estou muito feliz. Obrigado mesmo pelos seus conselhos. É isso Você mesmo, me mostrou Pedro. aquilo que estava escrito na palavra de Deus. Isso mesmo, meu amigo. Continue assim. Você está vendo só como é bom servirmos a Cristo? Muito bom, muito bom. Graças a Deus, né, Márcia? Realmente é uma Graças nova a vida, Deus. uma vida em santidade. Eu fico feliz, Pedro, porque você entendeu que a vontade de Deus para nossas vidas é a A santificação. santificação, sim, realmente. Agora, Márcia, vamos à igreja, que o pastor vai estar pregando sobre santificação e vamos aprender mais com ele, com a sua palavra.
descer à casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Eu vou descer à casa do oleiro. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo. Pode tirar. Enquanto os irmãos acendem as luzes, abaixa sua cabeça, vamos orar. Nosso Senhor, nós agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos ajuntarmos nesta noite para celebrarmos os 22 anos da Mocidade Ebenezer e fazer isso, Senhor, adorando o Teu nome, reconhecendo a pessoa do Senhor e a diferença que o Senhor faz na vida daquele que Te conhece. Alcança-nos, Senhor, nesta noite, na continuidade deste culto, agora na apresentação da Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo, de fato, fale nos nossos corações, nos desperte neste tema tão importante, tão fundamental que é a santificação. Abençoa-nos, ó Deus, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar parabenizando a Mocidade Ebenezer pelos seus 22 anos e quero dizer que é um grande privilégio para mim estar com os irmãos nesta ocasião. Peço as suas orações, agradeço primeiramente pelo fato dos irmãos terem investido em oração, como sempre fazem, e eu continuo contando com elas até o final deste importante evento. Muito bem, o tema geral desta conferência é Vivendo em Santidade com Deus. Vamos falar juntos? Vivendo em Santidade com Deus. A divisa é 1 Tessalonicenses 4:3, como já foi mencionado. Eu quero, ao abordar este tema, quero ser usado pelo Senhor naturalmente para nos ajudar de fato a entender este assunto. Quando você ouve esta palavra santidade, você tem um arrepio? Fica desconfortável? Sente-se culpado em algum momento e prefere que o sermão termine logo? Muitas pessoas têm esta exata percepção do assunto de santificação. Isto ocorre porque, normalmente, a santificação, em muitos contextos religiosos, ela é relacionada com uma postura legalista.
com atos vazios de religiosidade, onde não cabe a graça e coisas desse tipo, não é? Mas eu quero te ajudar nessas 2 noites a ter um pensamento correto, um pensamento bíblico sobre a santificação e, ao invés de rejeitá-la, eu quero te ajudar e te encorajar a desejá-la de todo o seu coração, desejá-la para a sua vida, a ter um estilo de vida assim, santificado. A santificação não é nem de longe uma opção para a nossa vida, e nem é um privilégio de alguns na Igreja do Senhor. É o desejo de Deus, a vontade de Deus para todo aquele que Ele salvou. Então, eu quero, através dessas oportunidades, te ajudar nisto, não com um sermão teologicamente denso sobre santidade, mas especialmente hoje à noite, através de uma mensagem que mostra o processo da santificação de forma ilustrada, que começou aqui com esse vídeo e caminhará no texto de Jeremias 18. E minha esperança é que o Senhor nos ajude a repensar a nossa vida, como crentes que somos, e nos ajude a tomar as decisões acertadas, como as que Pedro tomou, o Pedro agora da nossa peça, e de fato orientarmos a nossa vida na santificação. E uma pergunta então é: o que é santificação? Há muitas respostas com o mesmo conteúdo. É possível falar disso de várias maneiras. E eu quero dizer que santificação é o processo de desconstrução e depois de construção. Ou seja, cada dia que eu vivo a minha vida cristã, eu devo me parecer menos comigo mesmo, e cada dia eu devo caminhar para parecer mais com o Senhor Jesus. Menos o Sérgio Botileiro, menos você, e mais o Senhor Jesus na sua vida. Então, santificação é o trabalho de aperfeiçoamento de Deus em nossa vida, a fim de que o caráter do Senhor Jesus Cristo seja desenvolvido em nós de forma progressiva e contínua. E uma ótima ilustração disto é mesmo o processo de transformação do barro em vaso. O que nós vimos agora há pouco. O barro, meus irmãos, é um pedaço de terra umedecido com água. Um pedaço sem forma, sem beleza e, numa certa perspectiva, até sem valor. Mas quando o barro é trabalhado, ele se torna um vaso, que é uma obra-prima, um objeto útil e de valor, resultado do trabalho do oleiro. É esse, de uma forma ilustrada, o trabalho de santificação que Deus quer fazer na nossa vida, nos aperfeiçoar e nos tornar conforme o seu plano. Abra de novo a sua Bíblia aqui em Jeremias 18 para a releitura do texto. Jeremias 18, de 1 a 6, diz-nos assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Primeira parte desse texto. A ordem do Senhor a Jeremias, o que ele deveria fazer, onde deveria ir. A segunda parte, o que Jeremias fez e viu, e descia à casa do oleiro. E eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. A terceira parte desse texto. Agora o Senhor volta a falar com Jeremias e lhe faz uma pergunta. Versos 5 e 6. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu quero destacar aqui algumas lições importantes
para que entendamos esse processo de santificação em nossa vida a partir da ilustração do barro. Meus irmãos, em primeiro lugar, eu quero afirmar que para se tornar vaso, o barro precisa ser moldado. Para se tornar vaso, o barro, ele precisa ser moldado. Primeira coisa que Jeremias nota quando ele chega à casa do oleiro, ali na oficina do oleiro, ele nota que este artesão estava comprometido fazendo o seu trabalho. Diz o verso 3 que Jeremias viu que o oleiro estava entregue à sua obra sobre as rodas. Esta expressão, há muito tempo, chama de fato a minha atenção. O oleiro estava entregue à sua obra sobre as rodas, ou seja, sobre o seu projeto de tornar o barro em vaso. Uma breve explicação para a gente acompanhar melhor a progressão do texto. Naquela época, naturalmente, não havia o equipamento que existe hoje, não é? Então, o que é isto? A roda, o barro sobre a roda, é que o equipamento que o oleiro usava para moldar o barro era composto de duas rodas de pedra achatadas, e essas rodas eram interligadas por um eixo. Então, a roda de baixo era aquela que o oleiro, com seus pés, rodava. E ele imprimia, então, ali velocidade. E por causa do eixo, a roda de cima também girava, onde o barro era colocado. E então, com o girar do barro, o oleiro fazia o seu trabalho habilidoso de dar forma e valor àquela massa de barro. Quero chamar a nossa atenção para isto. O oleiro estava completamente envolvido, seus pés envolvidos, suas mãos envolvidas, seus olhos olhando fitamente o barro, toda a sua atenção compenetrado ali. Isso nos diz, meus irmãos, que Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele está, de fato, comprometido em trabalhar na nossa vida. Nós temos a atenção de Deus, os olhos de Deus, o coração de Deus, as mãos de Deus, ou seja, Deus está entregue a nós para nos aperfeiçoar, para trabalhar em nossa vida. Deus tem interesse na nossa vida. Nos pormenores de nossa vida, Deus deseja, de fato, colocar a sua mão e trabalhar em nós. Eu quero lembrá-lo que todo salvo é um pedaço de barro na roda de Deus. Então nós poderíamos muito bem estabelecer essa simbologia, que esta roda onde o barro é colocado é a igreja do Senhor. Porque não era assim. Não é verdade? Antes nós não estávamos na roda de Deus. O Senhor Deus, por sua graça em Cristo Jesus, nos tirou do lamaçal do pecado. Estávamos lá entregues a nós mesmos, ao mundo, a Satanás, distantes de Deus lá neste pântano do pecado. Mas o Senhor Deus em Cristo Jesus nos arrancou de lá e nos colocou na sua roda. Então, que maravilha, que bênção é estar na roda de Deus, não é? Colossenses 1,13 diz que o Senhor nos desarraigou deste mundo perverso e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que obra maravilhosa, portentosa de Deus em Cristo Jesus na nossa vida. Sim, nós que cremos no Senhor, somos barro na sua roda. E essa verdade deve ser um canto de alegria e gratidão em nossos lábios, aqui, nesta vida e, por certo, em toda a eternidade. Somos salvos, estamos na roda de Deus. Eu quero dizer que é extremamente importante ser barro na roda de Deus. Mas, meus irmãos, o nosso Deus quer mais do que isto. Ele quer trabalhar em nós. Ele quer moldar a nossa vida conforme o seu propósito e fazer isto para a sua glória
e a este processo ou a este propósito nós chamamos de santificação. Ele não te salvou para você continuar o mesmo que era, só com essa mudança de status. Antes era perdido, agora é salvo. Não. Há uma obra maravilhosa que Deus quer fazer em nós, e é essa desconstrução de nós e essa construção do caráter de Cristo em nossa vida. É isso que chamamos de santificação de uma maneira muito prática. Então eu tenho uma pergunta para você, e ela se aplica a mim também. O que somos? Apenas barro ou somos um vaso sendo moldado por Deus na sua roda? Há crentes que não desenvolvem, que conhecem ao Senhor Jesus há anos e anos, mas parece que não amadurecem, não se aperfeiçoam. Eu pergunto, que tipo de barro é você? Apenas lá na roda de Deus, porém como Pedro, naquele primeiro momento dessa peça, vivendo do seu jeito, vivendo da sua maneira, vivendo para si, apesar de conhecer o Senhor? Ou você é mesmo um pedaço de barro sendo diariamente moldado por Deus através de suas mãos maravilhosas, poderosas? Deus está comprometido em trabalhar em nossas vidas. E, meus irmãos, nós não somos cobaias nas mãos de Deus. Deus não está nos apertando aqui como barro, nos apertando ali, para ver no que nós sairemos, para ver no que vai dar, não é? Não, de jeito nenhum. O texto, verso 4, diz que o oleiro amassou o barro de novo e fez dele o vaso segundo bem lhe pareceu. Nós servimos a um Deus soberano, um Deus que tem o controle de todas as coisas, que sabe de todas as coisas, e por isso é impossível que a sua vida e a minha se tornem um acidente nas mãos de Deus como oleiro. É o contrário. Quando nós nos entregamos a Deus, quando nós declaramos a nossa falência, a nossa derrota, para nós mesmos, para a nossa vontade, nos submetemos ao Senhor e nos entregamos ao Senhor, é impossível que Deus faça algo em nossa vida que não seja, no mínimo, excelente, no mínimo, melhor, porque Ele sabe no que quer transformar a nossa vida. Como um artesão, Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas. É por isso que quando você nasceu, Ele te deu talentos naturais, e quando você creu no Senhor Jesus ou nasceu de novo, Ele te deu dons espirituais. Ele sabe em como usar a sua vida, onde, a maneira, Ele tem um plano perfeito, e esse plano já foi idealizado. Isso aconteceu nos tempos eternos, quando Ele decidiu moldar a sua e a minha vida. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, diz-nos assim, falando dele, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. O nosso Deus não é pego de surpresa, e Ele não faz nada assim fortuitamente, no calor das circunstâncias. Ele é perfeito, Ele não está preso ao tempo, é o contrário, foi Ele quem criou o tempo. Então, quando nos referimos a Deus, falamos de eternidade, eternidade passada, eternidade futura, para nos ajudar em nossa compreensão de Deus, mas na verdade, foi Ele quem criou o tempo, Ele não está preso ao tempo. É por isso que 1000 dias é como um ano, um dia como 1000 anos, e o contrário também, porque Deus não está preso ao tempo. E o plano dele para a nossa vida já está preparado. Ele sabe no que e como nos moldar. Esse é o plano mestre dele em Romanos 8, 28 e 29.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Comumente os crentes memorizam só a primeira parte do verso, não é? Mas o verso continua dizendo, daqueles que são chamados segundo o seu... então há um propósito, não é? E por causa desse propósito do Senhor, Ele é poderoso para usar todas as coisas na nossa vida para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento. Mas esta ideia não termina no verso 28, ela se completa no verso 29. Porque o verso 29 explica qual é mesmo o propósito de Deus. O propósito de Deus é nos transformar, nos aperfeiçoar à imagem de Jesus Cristo. Eu volto a dizer o que eu mencionei no início. Santificação não é um status para alguns. Não é uma característica de pastores, missionários, enfim, líderes cristãos. Santificação é a vontade de Deus para todo salvo. Todo salvo. Ele deseja desenvolver a imagem, o caráter de Cristo em cada um de nós. Que privilégio é o nosso, não é? Que privilégio. Então, a santificação deve ser desejada, porque ela é um grande privilégio. Ela nos faz mergulhar nas águas profundas do conhecimento de Deus. E nós nos tornamos ímpares, diferentes das pessoas deste mundo, porque não somos guiados pelos nossos desejos, pelas nossas emoções, por nossa vontade, mas estamos submetidos à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que privilégio é o seu e o meu. Um entendimento necessário aqui, voltando à ideia do vaso. Há muitos tipos e estilos de vasos, não é? Há muitos tamanhos e formas diferentes de vasos. Há muitos usos e funções para os vasos, mas todos eles, sem exceção, têm uma única finalidade: ser útil. Ser útil. E quem define essa utilidade é Deus e não nós. Ele é o oleiro. É Ele que maneja o barro. É Ele que sabe no que vai transformar aquela massa disforme. Deus é o oleiro. E, meus irmãos, esta é uma grande tentação, não é? De novo, eu não quero deixá-lo famoso, mas devemos honrar o Pedro nessa noite e os seus colegas, mas o Pedro foi o nosso exemplo, não é? É uma grande tentação queremos ser o oleiro de nossas próprias vidas e tentar nos moldar para o fim que nós mesmos queremos, não é? E isso pode estar acontecendo agora mesmo com você. Isso pode ser uma realidade agora mesmo na sua vida. Então, decididamente, esta é a primeira lição. Deus quer nos moldar, porque o barro precisa ser moldado para se tornar vaso, e é desejo de Deus. Eu pergunto, é o seu desejo também? Receber o toque das habilidosas mãos do Deus Todo-Poderoso, transformando a nossa vida. Mas se o barro precisa ser moldado para se tornar vaso, eu tenho uma pergunta que nos insere nesta segunda lição aqui sobre santificação. O que é que impede que o barro se torne um vaso? Se ele precisa ser moldado, passar por esse processo para ganhar forma, ganhar beleza, ganhar valor e ser útil e honrar aquele que o fez, o que é que pode impedir esse processo? Falando a mesma coisa em outras palavras, o que é que pode impedir que você, salvo em Jesus Cristo, que está na roda de Deus, é um barro de Deus, mas o que é que pode impedir a santificação na sua vida? O aperfeiçoamento na sua vida?
Com toda certeza, e nós estamos aqui agora no verso 4, se você está com a Bíblia aberta, pode me acompanhar, porque o verso 4 diz: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Isso chamou a atenção de Jeremias, por isso ele registrou. Ele notou que, além do fato de o oleiro trabalhar dedicadamente, concentradamente sobre o barro, ele notou o seguinte, que no processo, aquele vaso em formação se quebrou. E, meus irmãos, com toda certeza, o barro se quebrou, e isso não foi por culpa do oleiro. O vaso se quebrou porque o problema estava nele. O oleiro aqui é o símbolo de Deus. E eu já disse e reafirmo, ele não erra. É impossível nós nos quebrarmos nas mãos por causa da imperícia, da inabilidade de Deus. É impossível. Então, o vaso se quebrou porque havia um problema no barro. E eu quero afirmar que duas coisas, ou pelo menos duas coisas, podem impedir de o barro se tornar um vaso: a dureza e a impureza. Em primeiro lugar, a dureza. O barro duro e seco, ele não pode ser moldado. Aliás, você viu agora no vídeo que o oleiro precisa constantemente umedecer o barro enquanto trabalha nele, não é? Porque o barro duro, seco, ele não aceita esse trabalho refinado. Ele não se permite moldar. E a pergunta é: o que pode tornar o nosso coração duro como um torrão de terra e impedir o trabalho perfeito das mãos de Deus em nossa vida? O que é que pode impedir? Eu quero destacar aqui dentro dessa ideia de dureza uma verdade. Eu quero te lembrar que o orgulho, ele faz esse trabalho de endurecimento no nosso coração. O orgulho começou no céu com Lúcifer e ele se tornou a base de todos os pecados aqui na terra a partir dos nossos pais no Jardim do Éden. A base de todos os pecados é o orgulho. Pode pensar em qualquer pecado, você descobrirá que a essência está lá, o orgulho. O orgulho é um grande problema porque ele exclui a Deus, sempre. O orgulho sempre excluirá a Deus, porque ele rivaliza com Deus, ele rivaliza com a vontade de Deus. E é por isso que o contrário do orgulho é a humildade. E se humildade, no contexto das Escrituras, tem este conceito, e humildade é quando eu declaro a minha falência. Eu reconheço a minha queda, eu nego a mim mesmo, e então vem-nos à mente um sinônimo conhecido de humildade, que é submissão. É quando eu me submeto a Deus. Eu me submeto depois de declarar a minha falência, a minha derrota, e eu então me entrego a Deus. Mas se humildade fala da minha derrota, o orgulho é o contrário. O orgulho é a asseveração de que eu estou no controle. O orgulho é um grande problema porque a vontade do coração do homem concorre com a vontade de Deus. Eu estou tão agradecido por essa ilustração, por essa peça, esse teatro, que ele nos forneceu um pano de fundo fantástico. E cadê o Pedro? Pedro, levanta sua mão, deixa eu ver onde você está. Ah, o Pedrão aqui. A vida de Pedro no início desta peça nos mostra exatamente isto. Quem é que estava no controle? Quem é que estava na direção? Quais mãos estavam segurando as rédeas daquela vida? É claro,
era Pedro, e assim é conosco. Pedro é uma perfeita tipificação do que acontece conosco. Uma luta diária do nosso velho Senhor, da nossa velha senhora, a natureza pecaminosa, em tentar nos dominar. Mas nós temos que nos lembrar de uma coisa, irmãos. Só existe vaso se a vontade de Deus ganhar. Enquanto a nossa vontade ganhar, seremos uma massa de barro, que não recebe o toque aperfeiçoador de Deus, porque o vaso é resultado da ação total de Deus, que põe a forma que quer, que aperta o quanto quer, que faz o seu trabalho. Mas só existe vaso se a vontade de Deus ganhar. Então, eu quero propor uma avaliação para a sua e para a minha vida agora. Vamos fazer um cheque aqui da nossa vida, à luz do orgulho que endurece o nosso coração. Se você quer, por exemplo, ganhar sempre, se você é o tipo de pessoa que não aceita a opinião dos outros, se você se ofende facilmente, se você não sabe receber não, preste atenção, seu coração pode estar dominado pelo orgulho. Se você quer viver a vida do seu jeito, da sua maneira, se você não está disposto a perdoar qualquer pessoa, em qualquer circunstância, se o mais importante para você é você mesmo, suas coisas, seus alvos, seus sonhos, seu estilo, sua carreira, seu futuro, se a vida está centrada em você, então cuidado, porque o seu coração pode estar acorrentado pelo orgulho. Se você é duro com as pessoas, não há compaixão no seu coração, mas dureza com as pessoas. Se você é desobediente a qualquer tipo de autoridade, uma pessoa insensível, arrogante, irada, se é alguém avarento, ambicioso, preste atenção, porque há indícios de que o seu coração está amarrado pelo orgulho. E, finalmente, se Deus não é uma prioridade na sua vida, e se a igreja do Senhor não é um valor para você, porque no início não era para Pedro, lembra? Estava nem aí. Vou quando der, um mero assistente, um mero ouvinte, um consumidor de programa eclesiástico. Então, se a igreja do Senhor não é um valor para a sua vida, se viver para o Senhor não é um alvo real, um propósito firme na sua vida, eu quero te dizer, não tenha nenhuma dúvida, porque o seu coração está entregue ao orgulho. E, portanto, você é como uma massa endurecida pelo calor do orgulho. E Deus não está trabalhando como Ele deseja no seu coração. Então, paremos agora mesmo e pensemos na nossa vida, porque a Bíblia diz, em 1 Pedro 5,5, Deus resiste aos soberbos. Meus irmãos, a palavra é essa mesmo e Pedro estava escrevendo para crentes. Deus resiste aos soberbos. Há resistência, há confronto no coração de Deus, na disposição de Deus diante de alguém que é soberbo, que é orgulhoso. E o verso continua dizendo, contudo, aos humildes, a esse sim Ele concede a sua graça, Ele dá o seu favor, Ele abençoa e Ele exalta no tempo oportuno de sua vontade. Mas ao soberbo, ao orgulhoso, meu irmão, não há esperança para um coração que permanece endurecido. E não nos esqueçamos que o orgulho, ele anda de mãos dadas com a incredulidade. A pergunta é, como Deus moldará
a minha vida se eu não confio nele? Como é que Deus desenvolverá esse trabalho de aperfeiçoamento em mim se eu não o obedeço? Porque uma evidência prática de santificação é obediência. Obediência. Hebreus, capítulo 3, versos 13 e 19. O verso 13 diz assim: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Veja o perigo do pecado. Então, o autor aos Hebreus nos exorta a nos estimularmos, nos encorajarmos todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Aí ele diz: para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E o verso 19 diz, falando do povo de Israel, que não puderam entrar na terra prometida. Antes, você conhece a história, toda aquela geração de 20 anos para cima que saiu do Egito, com exceção de Josué e Calebe, todos tombaram no deserto. Todos. Por quê? O versículo 19 termina dizendo, por causa da incredulidade. Não confiaram no Senhor. Apesar de tudo que viram, de tudo que experimentaram, e eis uma geração que viu muito mais de Deus, dos portentos de Deus, da santidade de Deus, eis a geração que mais viu, mas foi a geração que tombou no deserto. Por causa de quê? Incredulidade, falta de confiança, falta de entrega ao Senhor, orgulho, soberba. Por isso eu digo, cuidado, porque não há esperança para uma vida centrada no orgulho, nenhuma. E o orgulho pode tornar o coração duro como um torrão de terra. Então não se esqueça que nesse desejo de Deus para a nossa vida, de nos santificar, para caminharmos com Ele, conforme é o tema geral dessa conferência, um coração duro, seco, não pode ser moldado. Mas além da dureza, eu disse também que a impureza pode impedir que o barro se torne vaso. Impureza. O barro cheio de partículas, de pedra, de madeira, de raízes, esse barro não pode ser moldado. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu fiz um trabalho escolar com a minha filha. Fui numa floricultura, comprei argila. E nos sentamos e falei, filha, você faz o seu trabalho aí, eu vou fazer o meu aqui. E eu queria, honestamente, nem lembro bem mais, mas eu queria moldar alguma coisa. E o que ficou gravado em minha mente é que eu não consegui fazer exatamente como eu desejei. Porque nos contornos refinados que eu quis dar, havia grãos de areia. Corpos estranhos no barro que me impediram de fazer o que eu queria fazer. A impureza no barro fala a nós de elementos que estão, mas não deveriam estar presentes na vida, no coração do salvo. E essas coisas impedem o toque aperfeiçoador de Deus na nossa vida. Colossenses capítulo 3, verso 5, Paulo exorta os irmãos de Colossos dizendo, fazei morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, não dê ouvidos aos seus desejos. Não ceda à sua vontade, ceda para o Espírito de Deus. Mas quanto aos desejos do nosso velho homem, não ceda, deixa morrer de fome. E vocês conhecem bem uma ilustração que o pastor Frederico Orr contava sobre como determinava a vitória do Espírito em relação à carne, quando ele falava daqueles dois cães, não é? Aquele que a gente mais alimenta, esse ganhará. E Paulo então nos diz, fazei morrer a vossa natureza terrena.
os desejos da nossa carne, os apetites do nosso coração que é enganoso, não podemos nos guiar por eles, irmãos, claro. O que é que está presente em seu coração que não deveria estar? Quais pecados se instalaram na sua vida e hoje já são tidos como de casa? Domésticos, já nos familiarizamos com eles. No início, apontávamos e dizíamos, é pecado, tínhamos o desconforto, mas o tempo foi passando e nos acostumamos com atitudes erradas, como Pedro. Até que o tapete foi puxado, não é? O que está errado, o que está em nós que não deveria estar e nos torna uma massa impura, que impede o toque aperfeiçoador de Deus. Imoralidade. Quantos jovens estão afundados no lamaçal da imoralidade? Quantas pessoas estão naufragando neste mar da pornografia digital, por exemplo? O que antes era algo velado, na minha época, por exemplo, para alguém se meter com pornografia, tinha que ir numa banca, comprar uma revista pornográfica ou alugar um vídeo. Mas hoje não, você tem um aparelhinho chamado smartphone, né? E se você tem um plano de internet, num clique, você tem acesso a todo tipo de podridão, de impureza, de imoralidade. Mas isso de forma velada, hoje. Você faz de maneira protegida. Você entra no banheiro, está no quarto, ninguém vê. Mas aquela podridão está entrando no seu coração, tornando o coração uma lata de lixo. Algo fétido, podre mesmo, diante de Deus, envenenando o nosso coração, a nossa alma. Muitos cristãos estão se tornando um barro impuro, não permitindo o toque aperfeiçoador de Deus, da santificação, porque estão satisfazendo o seu desejo. Isso é orgulho, autossatisfação, prazer a todo custo. Pecado. Que tal a mentira? Que tal o materialismo, a vida presa, arraigada aos bens desta vida? Avareza, indiferença ao Evangelho, falta de comprometimento, de levar as coisas de Deus a sério, desonestidade. Vimos um exemplo de desonestidade hoje, como a cola, mas tem muitas outras expressões. Falsidade, inveja, ira, falta de perdão, inimizade, ciúme, desamor, impaciência, enfim. Essas coisas são impurezas na nossa vida, pecados aceitos, legitimados por nós, mesmo sabendo que estão errados, mas com o nosso apoio vamos vivendo a vida. Os anos vão passando, a gente vai envelhecendo, vem os cabelos brancos, que na maior parte das vezes, né, Paulo, não tem a ver com a idade, né? Vem os cabelos brancos e a gente não muda. Uma pergunta que deveríamos nos fazer constantemente é: o que eu fiz para crescer na minha vida espiritual? Hoje eu sou um cristão diferente da semana passada? Quantos passos eu dei na minha caminhada cristã em direção ao Senhor? O que houve de mudança na minha vida? Meus irmãos, essa palavra mudança, ela é chave para o assunto de santificação. Nós temos que mudar. Cada dia o Senhor Deus quer trazer vitória em nossa vida, em áreas diversas, de maneira que nós encontremos mudança bíblica, mudança genuína, mudança permanente. Isso é santificação. A teologia descreve
como santificação progressiva, cada dia, parecendo menos comigo, desconstrução, e mais com o Senhor, construção do caráter dele na nossa vida. Mas essas coisas são impurezas que impedem o barro de se tornar um vaso. Definitivamente o Senhor não moldará esse barro. Limpeza é uma exigência para a santificação. Avalie a sua vida. Se eu ouvir essas verdades de Deus, o Espírito do Senhor inquieta o seu coração, incomoda a sua alma, te faz lembrar de áreas na sua vida que precisam mudar. Meu irmão, responda positivamente à ação de Deus, à ação do Espírito. E deseje, de fato, ser um barro à disposição do oleiro. Que não se esquiva do toque de sua mão, mas que se oferece. E eu quero terminar com essa última lição, e que deve ser um encorajamento para nós, para que desejemos esse estilo de vida, a santificação. Eu quero afirmar que Deus deseja nos moldar. Como barro que somos, é desejo de Deus, do próprio Deus, fazer isto. Ele deseja a nossa santificação, como o texto bíblico já citado afirma. Há duas outras ideias aqui nesse texto que nos levam a essa conclusão, de que Deus tem interesse pessoal em transformar a nossa vida. Em primeiro lugar, veja comigo aqui de novo o verso 4. Diz o texto: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. O verso termina dizendo: tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Quero chamar sua atenção para isto. Uma verdade que diz respeito ao caráter de Deus. Gracioso, bondoso, misericordioso. Deus não desistiu do barro. O oleiro não desistiu do barro. O oleiro não descartou o barro. Quando o vaso se quebrou, Jeremias registrou que o oleiro, que simboliza Deus, ele não jogou o barro fora. Ele não tacou o barro na parede, ele não deu um chute no barro, descartando, não. Mas o que Jeremias registrou é que o oleiro pegou o barro de novo. Ele o amassou de novo. E ele o moldou de novo. Talvez seja esta uma das expressões chave de Deus em nossa vida. A expressão é de novo. Aqui está o coração de Deus. A mensagem de santificação é uma mensagem da graça de Deus para nós. Ele é paciente conosco. E por isto, Deus está pronto a recomeçar esse processo. Se as coisas desencaminharam na sua vida, se hoje você reconhece que não está vivendo a vida que deveria viver como um privilegiado salvo em Cristo que você é, a mensagem de Deus para você é: eu amasso de novo, eu começo de novo. Há no meu coração graça, bondade e misericórdia para fazer isto. Não estamos falando de merecimento, então nós não estamos falando de nós, estamos falando de Deus, o oleiro que é gracioso. Nós poderíamos dizer o seguinte: apesar de mim, Deus permanece desejoso de me moldar. Apesar das minhas reincidências, apesar de minhas fraquezas recorrentes, apesar das minhas falhas repetidas, apesar de mim, Deus se mantém gracioso e paciente em trabalhar
em minha vida. Agora, o seu único requerimento é um coração contrito e sincero. Conforme o Salmo 51, 17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Quer agradar a Deus? Quer oferecer, usando a linguagem do Velho Testamento, um sacrifício que de fato vai agradar o coração de Deus? Então apresente-lhe um espírito quebrantado. Apresente-lhe uma vida humilde, rendida de si mesmo. E submeta essa vida à inteira vontade de Deus. É isto que Deus quer. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Que certeza que temos. Pode recomeçar. Pode fazer o retorno e voltar para o caminho de onde você saiu, porque isso é garantia de Deus. Ele jamais despreza o coração dos seus filhos que se arrependem e se apresentam quebrantados diante dele. Ninguém, eu disse, ninguém brinca com Deus e se dá bem. Ninguém zomba de Deus e sai vencedor. Mas por outro lado, Deus jamais desprezará um coração contrito e arrependido. E eu quero te dizer que este é o segredo da santificação. Podemos recomeçar. A segunda ideia nesse texto que mostra o desejo insistente de Deus em trabalhar em nós é a pergunta que ele fez para Jeremias aqui no verso 6. E a pergunta foi: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Porque assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Uma pergunta feita para o povo de Israel, através daquele que era a boca de Deus, o profeta Jeremias, muitos séculos antes de nós. Mas esta mesma pergunta agora é feita pelo mesmo autor, por Deus, para nós, igreja, servos dele, pessoas que lhe pertencem, e a pergunta é: eu não posso fazer da sua vida como fez este oleiro? E ele cita o seu nome. Se é uma pergunta, e é uma pergunta real, nós precisamos responder ao Senhor. E qual é a sua resposta para ele? O desejo de Deus em nos moldar está expresso nessa pergunta. Nenhum barro se torna ou se faz vaso autonomamente. Um crente não tem o poder de se santificar. Ele não tem o poder de se transformar em vaso. Não. Esse é um trabalho único, exclusivo do oleiro que é Deus. Para que haja santificação, para que surja um vaso, então Deus tem que se envolver. É trabalho dele. E eu quero te dizer que um barro só pode se tornar em vaso se ele passar pelo processo. E eu quero chamar a sua atenção para isto. Para que nenhum de nós fique enganado acerca da santificação. E o processo é este. E você viu bem no vídeo agora. O processo de ser amassado. O processo de ser apertado, esticado, prensado, exprimido. E eu quero nos lembrar, como igreja do Senhor que somos, que este é um processo doloroso. É um processo doloroso. É impossível um pedaço de barro se tornar vaso sem passar por esse processo. Aplicando a nossa vida e pensando na santificação, esse é um processo mesmo doloroso. Sabe por quê? Porque ele
espreme a nossa vontade. Ele golpeia o nosso orgulho. Ele humilha a nossa arrogância. Esse processo nos abate, nos envergonha, nos põe com a boca no pó para que reconheçamos quem somos nós e qual é o nosso lugar diante do Senhor. E Ele faz isto para nos tornar completamente vulneráveis e rendidos a Deus, para que façamos de Deus a nossa força, a razão da nossa vida. Então, não é fácil, é doloroso, mas eu quero te dizer que é um processo fantástico que vale a pena. Sabe por quê? Porque quando um crente passa pelo processo da santificação, é aí que acontece o maior de todos os trabalhos. Espiritualmente falando, é aí que a divindade penetra, entra e invade a humanidade. Ou seja, eu estou falando das digitais de Deus que marcam profundamente a nossa vida. Quando um crente é amassado por Deus, é trabalhado por Deus, não se esqueça, são as próprias mãos de Deus que estão fazendo esse trabalho na nossa vida. E nós recebemos na nossa própria vida as digitais do próprio Deus. Se pudéssemos ver a olhos nus, é certo que notaríamos que no final do trabalho, quando o barro se torna um vaso, é certo que veríamos em todo ele, em toda a sua superfície, as digitais do oleiro. Quando Deus molda a nossa vida, fica necessariamente impressa de forma indelével, inapagável, as marcas do próprio Deus em nós. De maneira que quando alguém diz, aquele irmão, aquela pessoa é um vaso nas mãos de Deus, é isso que nós estamos falando. Estamos falando de uma vida que está sendo marcada pelo próprio Deus, a ponto de vermos nesta vida o Senhor, as digitais de suas mãos. É difícil. Isto vai nos tirar de nossa zona de conforto. Isso pode significar lágrimas, abatimento, tristeza, porque nunca foi e nunca será fácil negar a nossa vontade. Mas, por outro lado, aqui está o grande segredo. E é isso que significa ser um discípulo do Senhor Jesus. Você quer ser meu discípulo? Então tome a sua cruz. E a cruz é símbolo de morte. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Então venha. Um discípulo de Cristo só tem uma vontade, a vontade do seu Senhor na sua vida. Eu quero caminhar para o final dizendo o seguinte: se fosse te pedido para fazer uma declaração, para você escrever a declaração do seu propósito de vida, o que você colocaria ali no papel? Eu existo, por quê? O que você colocaria ali? Você certamente poderia colocar muita coisa, mas com toda certeza, para que a sua declaração de propósito de vida ser coerente, ser verdadeiro, você deveria colocar lá que todos os dias você vai travar uma luta contra o pecado. Todos os dias você vai lutar contra a natureza pecaminosa que há em você. Com os seus desejos, com a sua vontade, com os seus apetites. Todo dia vai dizer não para si mesmo e vai responder ao Senhor em obediência e submetendo a Ele. Santificação não é uma vacina. A gente não decide uma vez e pronto. Todos os dias. Todos os dias. Mas, irmãos, quando nós decidimos obedecer ao Senhor, porque é Ele quem nos diz, esta é a minha vontade, a sua santificação, eu quero te dizer que é ali, na roda de Deus, onde continuamente devemos perder a nossa forma original e continuamente receber a forma de Deus. Para que não haja nenhum desentendimento, eu quero afirmar
que, na verdade, Deus não molda a nossa vida uma única vez e pronto. Ele não faz de nós um vaso e pronto, não. É um trabalho progressivo, não é? Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Cada dia o Senhor quer fazer esta obra em nós, de nos moldar, aperfeiçoando-nos no vaso para a sua honra e para a sua glória. Isso é santificação. Algo que você deve desejar na sua vida, porque é maravilhoso para nós. E nós adoraremos ao Senhor. Eu concluo fazendo algumas perguntas para a nossa reflexão. Meu irmão, você percebe que a sua vida está sendo diariamente trabalhada por Deus? Porque se você é do Senhor, então este é um fato consumado. Você já está na roda de Deus. Então a pergunta é subsequente. Estando na roda de Deus, você percebe que a sua vida está sendo trabalhada por Deus? Ou entra dia, entra semana, entra mês, entra ano, você é o mesmo? Isso deve inquietar o nosso coração. Se não há mudança, se eu não estou perdendo a minha forma, se mudança bíblica genuína não está acontecendo na minha vida, isso deve inquietar o nosso coração. Ou você sabe que está na roda de Deus, mas como barro, não está sendo trabalhado, aperfeiçoado, perdendo a sua forma. O que é que precisa acontecer para que as coisas então mudem? Como foi com Pedro? Eu comecei com Pedro, vou terminar com Pedro, né? O que tem que acontecer para que haja mudança genuína na sua vida? Você certamente sabe. Então, se sabe, faça. Se sabe, mude. Decida viver para Deus. Deseje ser moldado por Ele. Deseje viver em santidade para com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Sérgio,